Olá, turma do nono ano, eu sou Adriano Ferreira Brandão, professor de História, e estarei com vocês nessa aula falando sobre a Guerra Fria, especificamente sobre a corrida armamentista e espacial. O nosso objetivo da nossa aula de hoje é identificar os motivos da corrida armamentista e espacial. Vem comigo nessa jornada, pessoal! Vamos lá, então. Nós temos aqui alguns conhecimentos que nós vimos nas aulas passadas. Em aulas passadas a gente viu que, antes de mergulharmos na Guerra Fria, é preciso entender que é importante relembrar o que estudamos nas aulas passadas, né? Falamos sobre o surgimento do fascismo, o surgimento do nazismo, né? A questão inteira sobre a Segunda Guerra Mundial. Vimos também, né, como o Holocausto, o extermínio causado pelo Holocausto, perseguição aos judeus, perseguição aos negros, ciganos, né? E que isso impactou também o Brasil e o mundo. Mas, na sua opinião, por que ainda existe a preocupação com armas nucleares? Quais países iniciaram a produção dessas armas? Pois é, pessoal. Durante a Guerra Fria, o mundo ele foi dividido entre duas grandes ideologias, né? O capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pelos soviéticos, pela União Soviética. Então, essa rivalidade ideológica gerou uma intensa competição, né, pelo poder de influência global. A corrida armamentista, né, tornou-se um dos principais focos dessa disputa, com ambos os países, né, desenvolvendo os artesanais nucleares, tá, disputando áreas de influência, mesmo em tempo de paz. Tempo de paz por quê? Porque nós estamos comparando a terrível Guerra Mundial, né? Isso não é que não teve conflitos, aqui foi mais ideológica, né? Mas a questão da Segunda Guerra Mundial era muito mais forte, muito mais intensa, né? E preocupante, né? Então nós temos aqui mais ideologicamente falando, tá, pessoal? Em 1949, os Estados Unidos e a União Soviética possuíam tecnologia, né, atômica. Investiram cada vez mais em armas nucleares. Em 1952, por exemplo, os Estados Unidos criaram a bomba de hidrogênio, muito mais potente do que a atômica. E em 1955, a União Soviética também já tinha essa tecnologia, certo? Então houve uma corrida espacial, trouxe avanços como a comunicação por satélites, né? Aqui nós temos a imagem da bomba atômica, você imagina a bomba de hidrogênio, o estrago que não faria. A gente viu como aconteceu no Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki, tá, pessoal? Mas, pessoal, então me fala uma coisa. Qual que era, então, o objetivo da corrida armamentista e espacial? Certo? Então, o grande objetivo dessa corrida armamentista e espacial, né, era a demonstração de poder, de tecnologia, mostrar quem era o melhor, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né, durante todo esse tempo, né, que começou desde a Segunda Guerra Mundial, né. Então, lembrando que eles foram aliados e ganharam a batalha na Guerra Mundial, né, mas agora a briga ela passa a ser ideológica. Eu vou propor para vocês, pessoal, uma atividade. Eu gostaria que vocês separassem grupos e formassem 4 a 5 pessoas cada grupo, tá? Eu vou fazer a leitura desse estudo de caso, é um texto fictício com 2 questões problemas, e vocês vão passar a resolver aí, e no final da aula, vocês vão levantar um debate, né, uma discussão, né, e depois sintetizar de forma escrita, tudo bem? E encaminhar para o professor. Vamos lá? Tudo pronto, pessoal? Certinho? Olha só. Em um mundo dividido entre 2 superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, a tensão estava no auge. Em uma pequena cidade chamada Nova Esperança, os moradores acompanhavam, preocupados com as notícias sobre o lançamento do primeiro satélite soviético, o Sputnik. Em 1957, a corrida espacial havia começado, e com ela uma nova era de competição entre os 2 blocos. As crianças na escola ouviam boatos de que os americanos estavam desenvolvendo armas tão poderosas que poderiam destruir cidades inteiras. Enquanto os adultos
discutir o impacto que isso teria na paz mundial. Olha só, em meio a tudo isso, dois jovens estudantes, a Ana e o João, começaram a questionar. Por que as duas superpotências, em vez de cooperarem, decidiam competir no desenvolvimento de armas e tecnologias espaciais? Quais poderiam ser as consequências para o mundo se essa corrida armamentista e espacial continuasse sem controle? Vamos ajudar agora, né, o João e a Ana a desvendar esse caso? Vamos embora? A corrida espacial, vinculada aos fins militares, intensificou na década de 1950, em 1957. Os soviéticos lançaram o primeiro míssil balístico internacional, o R-7, seguindo do primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Bom, no ano seguinte, o Sputnik 2 foi, né, o primeiro foguete a levar um ser vivo, né, ao espaço, a cadela Laika. Né? Em 1959, o Luna 1 tornou-se o primeiro satélite a orbitar o Sol. E o Luna 2 foi a primeira sonda a alcançar a Lua. O pouso lunar, então, passou a ser o maior objetivo de tudo isso, tá, pessoal, desse período aí. Vemos as fotos aqui da cadelinha Laika, uma cadelinha de cor caramelo, né? Infelizmente ela não chegou ao seu destino, ela foi morta, superaquecida, né? Com a morte da Laika, a gente pode levar até em desenvolvimento de diálogo aqui durante a atividade, né? E de ver de outros animais que participaram dessa corrida também. Tivemos moscas nos anos 1940, nós tivemos, né, macacos, continuamos com os animais tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, né? Tivemos cães, ratos, chimpanzés e outras missões, né? Então o objetivo era testar, né, para preparar para o ser humano. E também nós tivemos algumas coisas que foram o avanço tecnológico em medicação, na saúde. Um dos casos, por exemplo, o tratamento de remédio de câncer, né? Que foi a isso que nós surgimos esse desenvolvimento, ok? Superioridade da União Soviética. Então nós temos aqui, em 1961, a Mosvok primeiro levou o primeiro homem ao espaço, que foi o cosmonauta Yuri Gagarin. 2 anos depois, em 1963, né, a Valentina Tchekoslováquia, também soviética, né, que tornou-se a primeira mulher a viajar no espaço, a bordo da Vosk 6. Em 1965, nós tivemos Alexei Levoy, que foi o primeiro cosmonauta soviético a realizar uma caminhada espacial. Tá? Agora nós temos aqui os Estados Unidos, esses avanços que os Estados Unidos tiveram. Já em 60, os Estados Unidos tiveram grandes avanços de exploração, né, também, né, acompanhando os soviéticos, se preparando para enviar um homem ao espaço. Em 1960, a NASA lançou o Action 1, o primeiro satélite de comunicação que transmitiu sinais entre 2 estações de rádios terrestres. Em 1962, a missão Mercury Friends 7, que levou o primeiro americano a orbitar a Terra. Tá? Tivemos aqui o avanço da NASA, né, o surgimento da NASA, né, que foi construída a NASA, que é muito importante, né? O Apollo 11, que levou Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar no solo lunar, foi em 1969. Nós temos uma curiosidade aqui, que foi uma professora, né, que queria dar uma aula do espaço para suas crianças, né? Então ela, no dia 28 de janeiro de 1986, a professora Christian Mack, né, ela foi na exploração, né, e só que não chegou ao seu destino, a nave explodiu, né, e toda a comunidade ficou chocada, estava acompanhando, principalmente as escolas que estavam acompanhando, né, que queriam ver a professora subir ao espaço para ver a aula que seria de lá, mas não aconteceu. Então, a partir do que nós vimos agora, pessoal, nas discussões, nas soluções de problemas, né, anotem no caderno, né, vamos fazer o diálogo agora, apresentar as suas ideias, né, e depois de tudo isso, eu gostaria que vocês encaminhassem a síntese de vocês através do aplicativo @escola, tá? Então, entra no aplicativo e envia para o professor. Então, o que nós vimos nessa aula?
Nessa aula discutimos a Guerra Fria, que foi um período de tensão política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, sem confrontos diretos, mas também marcados por disputas e estratégia. Exploramos também a corrida armamentista, onde ambas as potências, né, competiam no desenvolvimento de armas nucleares. A rivalidade culminou-se em eventos como, né, o lançamento da Sputnik, né, pela União Soviética, e a chegada do homem da Lua pelos Estados Unidos, certo? Também abordamos como esses esforços visavam a demonstrar o poder de influência na opinião pública global, mantendo o equilíbrio de forças durante a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!